O trióxido de arsênio é um sólido venenoso obtido pela reação do arsênio com o gás oxigênio. Sua entalpia padrão de formação é igual a menos 660 kJ por mol. Primeiro, escreva a equação química completa e balanceada da obtenção do trióxido de arsênio. Bom, então vamos lá. A gente vai começar aqui, então, na primeira resposta, a gente vai ter, ó, o arsênio, estaria no estado sólido. Aí, o gás oxigênio é quem? É o O2, né? Então, vamos colocar aqui, ó, O2 gasoso. E o resultado disso daqui vai ser o trióxido de arsênio. Então, a gente sabe que é um óxido. Então, primeiro vai ser o arsênio, né? O AS. Ó, de arsênio, então eu tenho 2 arsênios e depois o oxigênio, né? Eu vou ter 3, ó, trióxido de arsênio. E agora a gente vai fazer o balanceamento, lembrando que isso aqui é um sólido, né? Então lá, é um sólido venenoso. Então aqui o estado físico dele. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente poderia fazer, né, é seguir aquela regrinha do macho, onde primeiro a gente iria balancear o metal, a gente não tem aqui, mas sim o arsênio, que é um não metal. Então do lado direito eu tenho 2 e do lado esquerdo eu tenho 1, coloco um 2 aqui na frente. Aí o oxigênio, do lado direito eu tenho 3 e do lado esquerdo eu tenho 2. Eu posso colocar aqui 3 sobre 2 ou eu poderia colocar 1,5, tá? Qualquer um dos dois é válido. Só que a IUPAC recomenda que a gente coloque os menores coeficientes inteiros possíveis. Então, para eu poder tirar esse coeficiente fracionário aqui, eu vou duplicar todo mundo aqui. Então, se eu duplicar todos os coeficientes, então agora eu não tenho mais 3 sobre 2 ou 1,5, né? Então, eu teria aqui no caso, ó, antes era 2, agora passa a ser 4. Antes era 1,5, passa a ser 3. Antes era 1, passa a ser 2, tá? Então, a primeira etapa já foi a equação química completa e balanceada de obtenção do trióxido de arsênio. E aí, depois ele pede assim, olha, em seguida, calcule a quantidade de energia em quilojoules liberada na formação desse sólido a partir dessa massa do arsênio, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, é ver que a gente está trabalhando com o arsênio. Então, nesse cálculo, tá? Então, eu vou rabiscar aqui em azul. Então, eu estou trabalhando com o arsênio com relação à sua massa e eu estou trabalhando com a questão da energia. Não sei se você reparou, e aí, mais uma vez, é bem legal deixar bem claro que o que eu estou fazendo em azul aqui é só um rabisco, tá? Não sei se você reparou que aqui a gente não tem o ΔH dessa reação até o momento. A gente sabe que a entalpia padrão de formação ali do trióxido de arsênio é igual a menos 660 kJ por mol. Então aqui, qual seria o ΔH? Então aqui o ΔH seria o dobro desse valor de energia aqui, né? No caso, 660 multiplicado por 2 vai dar o quê? 1.320. Então aqui o ΔH seria menos 1.320 kJ. Por quê? Porque a prova falou que cada mol do trióxido de arsênio, quando é formado, eu libero essa quantidade de energia. Mas na nossa equação eu tenho 2 mols. Então o ΔH seria aqui, nesse caso, o dobro, porque eu não tenho 1 mol, mas sim 2, tá? Então a gente está comparando, no caso, o arsênio, né? Então eu estou falando da massa do arsênio e eu quero saber a quantidade de energia que vai ser liberada para formar lá o trióxido de arsênio. Então é esse o comparativo, massa com energia. Então a gente tem que, na tabela periódica, a massa molar do arsênio será 75 gramas por mol. Então 4 vezes 75 gramas de arsênio, né? Quando vão reagir lá, ser consumidos e tal, eu libero uma quantidade de energia equivalente a 1.320 kJ que serão liberados, tá? Pelo fato de ser liberado, eu não preciso colocar negativo, que liberado já é negativo, tá? E aí eu vou pegar 1,5 quilos, que no caso, como na primeira linha da regra de 3, eu estou trabalhando com a massa em gramas, então aqui eu vou colocar 1.500 gramas de arsênio. Se a gente quiser fazer essa conversão de quilo para grama, a gente multiplica por 1.000. Então 1,5 quilos vezes 1.000 vai dar 1.500 gramas. E aí a gente vai chegar na quantidade de energia liberada. Então gramas de arsênio com gramas de arsênio, a gente corta, logo X é igual a 1.500 multiplica 1.320 kJ liberados e divide por 4 vezes 75. Efetuando esse cálculo, a gente chegaria a 6.600 kJ que seriam liberados, beleza? Então essa daqui seria a nossa segunda resposta e, consequentemente, aí a gente fecha a questão de número 1.